E aí, tropinha, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Gustavo, sou aluno do quinto período do IF Sul de Minas. Eu estou aqui no projeto PIBID para auxiliar tanto o professor Gabriel, do Cleusa Lovato, quanto a professora Rosana, do Davi Campista. Bom, hoje trabalharemos sobre a semana 3, que está na página 56 do PET 1 de 2021. Certo? O tema a ser trabalhado hoje é cartografia e as formas de representar o espaço geográfico. Bom, o que é a cartografia? Ela nada mais é do que um meio que nós, seres humanos, encontramos para representar o espaço geográfico, ou seja, a forma real do relevo, da paisagem, das rodovias, de tudo que está no mundo físico, no mundo real, e através de mapas, e outras representações. Bom, e o que deve conter nesses mapas? Esses mapas devem conter título, legenda, escala, orientação e fonte. Bom, aqui no texto de recapitulação, ele vai iniciar trabalhando sobre a bússola, sobre os pontos cardeais e os colaterais. Bom, aqui na menininha, a gente pode ver à frente dela o ponto norte, que é sempre para onde a gente olha. Nas costas dela está o sul. Do lado direito está o leste, na onde o sol nasce. E do lado esquerdo está o oeste, na onde o sol se põe. Agora, os pontos colaterais, vamos lá descrever. Entre o norte e o leste está o nordeste. Entre o leste e o sul está o sudeste. Entre sul e oeste, o sudoeste. Entre o oeste e o norte está o noroeste. Certinho? Essa é a forma que a gente se localiza, até quando é representado entre filmes, nos filmes, como que a gente pode utilizar esses pontos para, assim, se nortear para onde que a gente deve ir, onde pode encontrar determinadas coisas, que são o nosso georreferenciamento, o início dele. Bom, aqui nós podemos ver tudo o que foi falado, o que deve conter no mapa para a gente conseguir entender o que está sendo representado ali, que é o título, a legenda, porque a legenda precisa ser descrita o que está sendo trabalhado, o já começa no título, como aqui estamos vendo o limite nacional do Brasil. E aqui a gente pode colocar uma fonte, o que está, quem fez e tudo mais, a escala, qual que ela deve ser representada ali, qual escala foi utilizada, o norte, onde está o norte, ou seja, ele está representado acima, então o norte está aqui, aí utilizando lá a bússola é norte, sul, leste, oeste, certo? A orientação geográfica, e é isso. Como aqui podemos ver o estado de Minas Gerais, como que ele está sendo trabalhado, a mesorregião do estado de Minas. Aqui temos algumas vias e tudo mais que interliga todos os municípios de Minas, onde que estão os limiares, os limites, né, dos municípios, limite de onde começa Poços de Calda, onde ele termina, onde começa Campestre, onde ele termina, e assim vai. Bom, vamos voltar para o texto. Aqui está alguns exemplos de bússolas, como que elas estão sendo retratadas, representadas. Bom, ele fala que para produzir um mapa é preciso ter uma visão aérea, ou seja, olhar de cima. A gente pode conseguir isso através de fotos retiradas através de avião ou através de outros equipamentos. Isso se chama aerofotogrametria, que nada mais é que foto de uma visão aérea, para a gente conseguir representar, desenhar tudo que a gente vê. Mas há uma complicação que às vezes há distorções. Aí os cartógrafos montam
um trabalho de campo, onde agentes do IBGE vão nesses determinados locais que foram retiradas as fotos e fazem marcações, onde ele coloca uma estaca em cada ponto e vai fazendo uma medição por triangulação. Naquele triângulo, o que contém? Se tem um rio, se tem um relevo, mais uma depressão, se está passando por uma via, e assim os cartógrafos dividem tudo, a região a ser trabalhada, em, vamos dizer assim, quebra-cabeças. E ali ele vai trabalhando até montar um mapa bem elaborado, bem estruturado, que dá para a gente entender. Assim, eles vão fazendo no trabalho de campo também esses georreferenciamento, onde tem latitude, longitude, o georreferenciamento todo através dessa triangulação. E para que não haja essas distorções, para que eles passam tipo como se fosse um filtro, que eles chamam de ortofoto, para corrigir o mapa, para ela ter uma imagem mais nítida possível. Assim, através desses trabalhos de campo e dessas medições, há também como fazer as medições de curvas de níveis. Que essas curvas de níveis nada mais é que se tem uma colina, se tem uma montanha, se tem floresta, o que tem ali, ou se está fazendo um georreferenciamento de uma cidade, se tem prédio, qual que é a altura desse prédio, para que tudo isso ajude também na aviação, para que não tenha colisões entre demais coisas. Como podemos ver também, através dos mapas, há um meio a ser trabalhado como uma simbologia, onde pode representarmos florestas, rios, montanhas, são substituídos por representações cartográficas para facilitar no desenho e no entendimento. Como podemos ver neste mapa. Aqui a gente consegue entender, através do título já, cobertura vegetal nativa. Aqui de verde a gente consegue aqui entender que é uma floresta, um tipo que é o estacional semiaducial. Aqui temos as estepes, os cerrados, as caatingas, os manguezais. Aqui a gente pode utilizar nessa simbologia que são as cores. Aqui, onde a gente pode ver esses rabiscos, são os rios. A gente pode ver onde que ele nasce e onde que ele termina. A gente pode ver os limites dos municípios e tudo mais. Voltando para o texto, ele vai trabalhar também escalas. Bom, a representação da medida real para a medida feita no mapa, no mapa cartográfico, ele tem que ser feito através de escalas. Bom, essa representação precisa ser bem pensada para que a área delimitada ela caiba no determinado desenho e que não prejudique o seu entendimento. Como podemos pegar aqui essa representação de escala? Bom, aqui o numerador é a área do mapa. Aqui podemos utilizar como 1 centímetro. E aqui é a área real, que é 50.000 metros. Aqui a gente pode ver, então, que cada centímetro utilizado, cada centímetro no mapa, quando a gente mede com a régua, equivale a 50.000 metros na vida real. Ou seja, se a gente tem 2 centímetros aqui representado, aqui vai ter 100.000 metros. Se aqui, aí por aí vai. Que se a gente tiver 3 aqui, a gente soma mais 50.000. Se a gente tiver 4, mais 50.000. E por aí vai. Aqui temos o outro tipo de escala, que é o exemplo de escala gráfica. Ela é utilizada para padronizar o mapa, para quando for desenhado, retratado, ele não seja distorcido por conta que há uma medição feita, como podemos ver aqui, visualizar aqui, que cada intervalo aqui são de 50 metros, ou seja, através a gente pode fazer a medição quanto que mede que é a metragem daquele rio, quanto é o comprimento deste rio, como a área de uma floresta. E então a gente pode fazer através dos mapas do que ficar fazendo na vida real. E um exemplo para ser bem retratado, quanto maior a escala, o maior ali, tipo, se a gente tem o de 1 para 50.000, quanto maior esse 50.000, 100.000 for,
quer dizer que menor será a área representada. Ou seja, se a gente tem uma representação de Brasil, a gente precisa de um estado de Minas, a gente está dando um zoom, vamos ver, pensamos assim. Então, maior vai ser a escala, porque a gente precisa do maior detalhamento daquela determinada área, como podemos dizer, com mais detalhe, com riqueza de detalhes, tipo uma curva de nível, o que tem ali, o tipo de florestas, entre outros. E vice-versa, quanto menor for a escala, maior é a área. Então, tipo assim, se for o estado de Minas, a escala vai ser maior para ser representada no mapa. Se a escala for menor, a gente vai estar representando ali, naquele desenho o Brasil. Vocês entenderam? Bom, tudo que trabalhamos aqui podemos utilizar na atividade. Esse link ajuda muito para a gente entender como que é feito, como que é o trabalho de um agente cartográfico dentro do IBGE, como é desde do cara que fica no computador através de um software, como é o cara que vai no trabalho de campo e visualiza determinadas peculiaridades, como curvas de níveis, depressão, entre outros. Aqui no estado mineiro, ele pede para o que está faltando. E como a gente já falou, todo mapa ele tem que ter título, legenda, escala, orientação e fonte. Ele vai pedir o que está faltando, um título que a gente pode dar para o mapa. Aqui na 2, ele vai pedir para fazer aquela conversão que eu expliquei. Quantos centímetros, aqui a medição só vai ser diferente porque a gente utilizou metros lá. Aqui eles vão utilizar quilômetro. Ou seja, quantos 5 centímetros, se 1 centímetro equivale a 36 quilômetros, quanto equivale 5 centímetros? Aqui, igual a gente trabalhou a bússola, aqui a gente precisa dar os pontos cardeais e os pontos colaterais. Aqui vai ser trabalhado a escala numérica, qual é o intervalo dela, no mapa do Brasil. Aí aqui na B ele vai fazer a medição que eu falei, que dá para a gente medir através do mapa e achar o valor real no mundo físico. E quais os meios que você utilizaria para representar melhor o mapa. Aqui na 5, ele vai para você classificar se ele é físico ou político. O mapa 1, mapa 2 e o mapa 3. E vocês vão pensar o que eles são. Se é um mapa político, que vão representar regiões, como a gente pode ver na TV, quando passa no jornal, falando o Norte teve mais votos para determinado candidato, então a representação do Norte e tudo mais. Ou o físico. Igual eu acabei mostrando, em tal área tem uma floresta, em tal é uma caatinga, qual tipo está ali. A gente pode fazer medições de temperatura, quais estados do Brasil são mais quentes, onde estão localizados, e fazendo um degradê de cores. Pontuação de cidades, como a dispersão, né, como que está sendo feito a disseminação do Covid-19. Aí vocês vão pensar em qual é político e qual está representando o meio físico. É isso, pessoal. Valeu, falou. Espero que tenham entendido e tenham gostado da aula. Tenham uma boa semana. Tchau, tchau.